paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Vamos fazer uma meditação hoje sobre a igreja que triunfa, usando como texto base Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 23 ao 31. O texto diz: E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes, e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram um só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Meus irmãos, nós a leitura de um texto e queremos aqui fazer menção da igreja que triunfa. No texto em foco, nós veremos que a igreja cheia do Espírito Santo nos momentos de adversidade, ela triunfa. Nós vamos ver que esta igreja triunfa, e faziam parte desta igreja triunfante Pedro e João. Eles foram presos, o contexto vai mostrar que eles foram presos e foram tentados pelos sacerdotes, pelos anciãos de Israel, foram ameaçados para que parassem de fazer a obra de Deus e, consequentemente, assim, eles tirariam a força da igreja, a liderança da igreja, eles tentariam barrar a igreja. Mas vamos ver aqui algumas verdades que mostram que a igreja cheia do Espírito Santo nos momentos de adversidade, ela é muito importante e fundamental para a nossa vida cristã e para triunfarmos juntamente com a igreja. Em primeiro lugar, nós vamos ver que quando Pedro e João eles foram soltos, eles recorreram imediatamente. Em primeiro lugar, eles recorreram à igreja. Versículo 23 diz: E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. Eles recorreram à igreja no momento de adversidade, no momento de luta, de perseguição, no momento de pessoas estavam tentando barrá-los para que o evangelho não prosperasse, a igreja não triunfasse e não realizasse o seu trabalho que Deus a designou. Eles recorrem à igreja. A igreja, ela é o pronto-socorro de Deus na terra. Quando você está passando por provas, por tribulações, por perseguições e tudo mais, você tem que seguir o exemplo destes homens de Deus. Eles recorreram à igreja. Nós precisamos de Deus, mas nós precisamos também de gente da igreja do Senhor, porque esta igreja Deus constituiu as congregações locais para que nós nos congregássemos com os nossos irmãos em um local, uma determinada região, para nós estarmos servindo ao Senhor. E é nos momentos mais difíceis de nossa vida, são nos momentos mais complicados, que nós precisamos entender que a igreja, ela é fundamental, ela é importante. Precisamos estar reunidos com os irmãos, buscando o calor
o apoio, a comunhão, e dentre outras bênçãos que nós veremos. Mas eles recorrem à igreja. Provérbios 18, e se isola, insurge-se contra toda a sabedoria. Se isolar, se afastar da congregação local, da igreja local, dos irmãos, isto não é sabedoria. Isto significa que você não está entendendo que nós precisamos viver em comunidade, em comunhão, em um grupo de irmãos que se reúne para fazer a obra de Deus e assim fazê-la de maneira que venha prosperar dentro do contexto da comunidade, da união, para que haja o progresso no trabalho de Deus. Recorra sempre à igreja, não se afaste, não se distancie, mas recorra à igreja. Meus irmãos, em segundo lugar, nós vamos ver que a igreja que triunfa, ela é, em primeiro lugar, ela é acolhedora, porque esta igreja acolheu aos apóstolos, eles recorreram a ela. Em segundo lugar, esta igreja é uma igreja de oração, recorreram à oração com a igreja. Observe o versículo 24, e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizestes o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Observe que esta igreja ela recorre à oração juntamente com os irmãos que lá vão procurar socorro, abrigo. Esta igreja ela recorre à oração. A oração a Deus, confiando nele, sabendo que ele é soberano. O texto diz que eles oraram dizendo: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Ou seja, Senhor, Você é dono de tudo, o Senhor é todo poderoso, o Senhor é soberano, e por este motivo nós oramos a Ti, sabendo que o Senhor é capaz de fazer tudo aquilo que nós pensamos, imaginamos e além daquilo que pensamos e imaginamos. Recorra a Deus em oração. A igreja que triunfa é uma igreja que é acolhedora, mas é uma igreja que recorre a Deus em oração, confiando no seu poder, soberania e que Ele é dono de tudo. Em terceiro lugar, a igreja que triunfa, a igreja que prospera em meio às adversidades, é uma igreja comprometida com a missão da pregação da palavra. Recorreram a Deus para continuarem pregando a palavra de Deus. Observe o versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia. Ela é comprometida com a palavra de Deus. Ela quer ministrar a palavra, ela quer evangelizar o mundo, ela quer cumprir o ID de nosso Senhor e Salvador Jesus. É uma igreja comprometida com a pregação do Evangelho. É uma igreja comprometida com a pregação da palavra de Deus. Esta igreja comprometida com a pregação da palavra de Deus pede sempre a ajuda de Deus, a graça de Deus, o poder do Espírito Santo em sua vida, para que tenha condições de exercer o papel da pregação do Evangelho. É uma igreja que triunfa. A igreja que triunfa é esta igreja acolhedora, é esta igreja que é de oração, é esta igreja que é comprometida com a palavra de Deus. A igreja que triunfa é uma igreja que crê que Deus pode realizar o sobrenatural. Recorreram à fé no sobrenatural. Versículo 30. Enquanto estendes a mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Observe que esta igreja, ela crê que enquanto estendes a mão para curar, ela crê que Deus cura, e para que se façam sinais e prodígios. Esta igreja, ela crê em milagres pelo nome do teu santo Filho Jesus. Ela crê que em nome de Jesus curas, milagres acontecem. É uma igreja que ela acredita que Deus opera o sobrenatural. Uma igreja que crê que Deus opera o sobrenatural
Uma igreja que crê no sobrenatural de Deus é uma igreja que triunfa. Triunfa porque sabe que Deus pode curar os enfermos, triunfa porque sabe que Deus pode fazer um milagre acontecer, triunfa porque sabe que Jesus batiza no Espírito Santo, triunfa porque sabe que Deus opera o sobrenatural em seu meio, através de sua vida. É uma igreja que triunfa. A igreja que triunfa é uma igreja que busca renovo espiritual constantemente. Observe o texto: e tendo eles orado, versículo 31, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É uma igreja que busca o renovo de Deus. Atos capítulo 2, nós vamos ver que esta igreja, ela foi cheia do Espírito Santo em Atos 2, mas o texto em Atos 4:31 está dizendo que esta igreja, ela foi novamente cheia do Espírito Santo. O que isto significa? Significa que nós precisamos de renovo espiritual. Nós somos revestidos de poder, somos cheios da presença de Deus para nós gastarmos esta unção em seu reino, fazendo a sua obra, fazendo o seu querer, mas precisamos reabastecer a nossa vida desta intimidade, desta comunhão, deste relacionamento, da presença do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo na nossa vida, buscar este poder, buscar este renovo espiritual. Certa vez um senhor já um pouco desgastado por conta dos sofrimentos na obra de Deus, falou a um jovem que estava iniciando a sua fé e disse ao jovem: quando eu era como você, quando eu iniciei a minha fé, eu era como você, eu queria ser um pregador, eu queria estar na oração, eu queria fazer tudo isso que você faz. Mas depois de um tempo a gente vai desanimando, a gente vai parando com isso. E o jovem respondeu para ele: o dia que acontecer isto que aconteceu com você, eu me converto novamente a Jesus. Ou seja, nós precisamos o renovo espiritual, o renovo da parte de Deus. Nós precisamos depender da ajuda do Espírito Santo. Charles Spurgeon, ele subindo os degraus da igreja Tabernáculo em Londres, ele disse: eu creio no Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo. Enquanto ele subia, ele dizia: eu creio no Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo. Deus, ele quer que a igreja creia no seu Espírito, ele quer que a igreja dependa do seu Espírito, ele quer que a igreja desfrute da comunhão com ele. Quero deixar esta palavra para você, para sua casa, para sua família, para a igreja que você congrega, que Deus, ele nos fará triunfar através destas atitudes, por que não dizer? Recorreram à igreja. Por quê? Porque é uma igreja acolhedora. Uma igreja acolhedora, ela triunfa. Eles recorreram à oração com a igreja. Por quê? A igreja era uma igreja que orava. Então eles recorrem. Uma igreja que ora é uma igreja triunfante. Eles recorreram a Deus para continuar empregando a palavra de Deus. Era uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Uma igreja comprometida com a palavra de Deus é uma igreja que prospera, que triunfa. Eles recorreram à fé no sobrenatural. Era uma igreja que acreditava que Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele opera milagres e maravilhas porque ele tem poder, é soberano, é dono de tudo e pode fazer o que ele quer, segundo o seu prazer, a sua vontade. Experimentar o renovo espiritual é uma igreja que busca sempre o renovo de Deus. Uma igreja que busca o renovo de Deus é uma igreja que triunfa, é uma igreja que prospera, é uma igreja que Deus dá vitória. Deus te abençoe, te guarde. Um abraço, até o próximo vídeo.